Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Anderson Henrique, professor do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Maranhão. E neste vídeo nós iremos trazer um pouco da nossa experiência do ensino de matemática voltada para os sujeitos do campo, né, que é desenvolvida através da pedagogia de alternância. Olá, sou Ivanildo Lima da Silva, residente na comunidade rural de Centros Farias, município de São Luís Gonzaga. Sou discente do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Maranhão, Campus 3, Bacabal. Sou egresso da Pedagogia da Alternância, desde o ensino dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, técnico profissionalizante, técnico agropecuária, também que adotava a Pedagogia da Alternância. E há 4 anos estou como monitor na Escola Família Agrícola de São Luís Gonzaga, o qual cursei os anos finais do ensino fundamental. A pedagogia da alternância ela está organizada em 2 momentos distintos e ao mesmo tempo complementares. Isto é, os alunos têm a oportunidade, de viver a sua vivência lá na comunidade, com a família, e tem um momento na escola. Esse momento na escola é para refletir sobre a sua vivência, sua vida em comunidade, sua vida em família. E nesse momento, além de fazer sua reflexão sobre a sua realidade, esse aluno tem a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, ou seja, complementar aquilo que o aluno já traz da sua vida cotidiana de conhecimento prévio, ou seja, é complementado. A pedagogia da alternância está organizada dessa forma que é para os alunos, ou seja, as crianças, os jovens, não perderem o seu vínculo com o campo, ou seja, o espaço de origem. Além de toda essa organização, a pedagogia da alternância adota também os setores produtivos. Isto é, os professores que, além de atuarem com as disciplinas em sala de aula, os professores são responsáveis por setores produtivos, desde a produção de hortaliça, tem o jardim, a produção de mudas, criação de animais. Todas essas atividades estão ligadas ao campo, ou seja, à realidade dessas crianças, desses jovens. E um exemplo dessa utilização da pedagogia da alternância, e aliar essa teoria à prática, é o que acontece na horta, por exemplo, no setor de hortaliça. Todos esses setores que eu acabei de citar, eles têm como função servir como ferramenta pedagógica, como também aquilo que é produzido de forma sustentável, de forma agroecológica, eles serem utilizados como complemento da alimentação desses jovens no período que eles estão na escola. Então, só citando um exemplo de como é usado, ou seja, utilizado essa ferramenta pedagógica dos setores produtivos. Um exemplo é na construção dos canteiros, na produção de hortaliça. Nesse canteiro ele está impregnado de conceitos matemáticos, como por exemplo, no comprimento, na largura, ou seja, todas as dimensões desse canteiro, como também na hora da realização da semeadura ou do transplante dessas hortaliças. Tem que obedecer um espaçamento, e é para que essas plantas tenham o melhor desenvolvimento possível. Outra questão é analisar a proporção que é utilizado o material orgânico, de forma que venha a beneficiar, ou seja, fazer com que essas plantas tenham o melhor desenvolvimento possível. Todas essas experiências que esses alunos têm aqui enquanto, nesse momento, na escola, eles podem experienciar na comunidade, experimentar, que é para ver o quanto que é possível eles desenvolver daquilo que eles conseguiram aprender aqui na escola. Ou seja, seria pegar aquele conhecimento que o aluno já tem prévio e fazer com que ele se expanda. Ou seja, com base naquilo, no seu conhecimento prévio, o aluno consiga desenvolver também a sua realidade. Estamos aqui com o seu José Arimateia, proprietário aqui da roça. Seu José Arimateia, qual é a unidade aqui que vocês utilizam como padrão para medida diária? Uma braça, 10 palmos. Então, nesse caso, é utilizado uma medida, né? Essa que você está com ela na mão? É. Isso. Isso daí é o que vocês chamam de braço, né? Braço. Como é que vocês definem o tamanho dela? 10 palmos e meio. 10 palmos e meio, né? De uma pessoa adulta. Certo. Aí depois de definido
a medida de comprimento, que é a braça. Como é feito o procedimento para a medida da área? A gente mede uma linha com 25 braços em quadro. Isso. O que significa isso? Uma linha. Certo. Então, 25 braços em quadro que você diz é 25 braças de comprimento. É quadrada. Isso, quadrada, né? E 25 de largura. E no caso do plantio de milho, foi feita ali uma visualização, a gente observou que tem um alinhamento. Como é que é feito aquele plantio de milho? Para que ele fique bem alinhado. A gente coloca uma baliza para visualizar melhor a baliza. Certo. Então, e como é que é feita essa baliza? A baliza você corta um talo e coloca até uma sacola vermelha ou branca para ficar boa a gente visualizar. Aí tira ela como referência, né? Para que fique bem alinhado. E essas linhas, e para que elas fiquem assim todas regularzinhas, uma distante da outra, como que é feito? A gente mede 10 palmos de largura, para a largura do milho, com a base de 1 metro o passo do milho. É assim. O passo que você chama é o espaçamento entre plantas, né? É. Tá ok. Na roça do seu José Arimatea da Silva. E aqui o que nós podemos ver, um dos elementos matemáticos que nós estamos vendo aqui, é uma reta. Nesse caso, ele usou a reta aqui para delimitar o espaço entre as linhas. Por exemplo, para delimitar as linhas, a extrema que a gente chama aqui, o que ele utilizou? O milho. Então, como vocês podem ver, ele plantou bem alinhado esse milho. Como é que ele usa esse procedimento para que esse milho fique alinhado? Então, ele usa as balizas. Aqui é muito comum usar o que? O talo da palmeira, uma vara bem um pouco alta, para que no momento que ele esteja plantando esse milho, ele consiga visualizar e, de posse dessa visualização, ele consiga marcar uma reta. Ele tem como referência essa vara e a partir dessa vara ele vai formando uma reta com o plantio do milho. Aqui em relação ao plantio do arroz, o que pode se visualizar aqui no plantio de arroz do seu Arimatea é que ele não tem uma sequência, não é formado por linhas de planta, e sim é um plantio desordenado. Esse plantio desordenado, aqui ele chama de plantio de batalha. Então a gente nota que ele tem um certo espaçamento, mas não é aquele espaçamento padrão, alinhado, que a gente é comum ver aí nas plantações afora por todo o Brasil. Aqui, diferentemente do que acontece lá com o plantio de arroz, a gente observa que esse plantio ele foi organizado e ele segue mais ou menos o alinhamento, né? Que é o plantio do milho. Ele tem um distanciamento entre fileiras, que a gente chama, e também espaçamento, segue mais ou menos um padrão de espaçamento entre plantas. Então a gente vai observar aqui, por exemplo, o milho, né? Então a gente está observando que ele segue um certo padrão de distanciamento entre plantas. Assim também como ele segue um padrão de distanciamento entre fileiras de planta. Então para isso ele utilizou um elemento da matemática, a reta, né? E essas retas são o que? Tem uma intenção de ser paralelas. Porque ela tendo esse paralelo, sendo paralelas, isso vai facilitar o que? Ter um certo distanciamento e fazer com que essas fileiras de milho nunca se cruzem. Certo? Então isso mantém um padrão e tem um espaçamento adequado para que esse milho cresça com vigor e tenha espaçamento para se desenvolver bem. Ok? Então esse espaçamento que a gente chama entre fileiras, a gente chama de rua. E há esse espaçamento entre plantas. Então outro elemento aqui que dá de se observar, daria para utilizar, seria a densidade de planta por hectare, né? Ou por unidade de área. Como aqui é muito comum a gente utilizar a linha como unidade padrão, então ficaria a cargo de saber
a quantidade, né, de plantas que nós teríamos em uma linha.